Mas eu vou começar o programa de hoje dando espaço aos nossos comentaristas para que eles possam dizer e falar do que aconteceu no sábado com o Atlético lá no Defensores del Chaco, né? A derrota nos pênaltis para o Lanús. O Lanús, desde o início do jogo, ficou muito claro, ele queria levar para os pênaltis, né? O Atlético acabou permitindo isso diante de tantas falhas, né? De tantas situações até inexplicáveis que a gente viu num jogo muito ruim. O jogo foi muito ruim mesmo. E assim, eu não sei dizer o que foi pior, se foi a derrota na Libertadores do ano passado ou a derrota para o Lanús agora pela Sul-Americana. Começa com você, Lélio Gustavo. Ô, Dimara, qualquer derrota é ruim, seja ela em final, Eu odeio perder qualquer jogo. Mas o Atlético, ele deu um mole, assim, daqueles, de novo, né? Ano passado, ele não era o favorito, mas a oportunidade se apresentou, não levantou o caneco. Esse ano ele era muito favorito contra o Lanús. E aquilo que eu falava se confirmou. O time do Lanús é fraquíssimo. Fraquíssimo. Só que o time do Atlético foi pior do que ele. Pior por quê? Porque teve chance para fazer o gol e não fez. E ainda foi mais incompetente nas cobranças de pênaltis. Mas eu, com sinceridade, não quero nem falar dessa porcaria desse jogo, não. Esse jogo aí me fez muita raiva. Esse Biel, pelo amor de Deus, mas também não vou xingar, não. Eu tenho que falar aqui o seguinte... tem muita gente querendo esculachar o Hulk. Sempre na derrota você tem um culpado. E eu aprendi isso desde 1982, acompanhando a Copa do Mundo da Espanha, quando o Brasil era muito favorito para decidir a Copa com a França naquele ano. Nenhuma das duas chegou. O Brasil ficou nas quartas de final, que era um triangular, e a França acaba caindo nas semifinais para a Alemanha nos pênaltis. Mas, assim, para mim é muito claro que dois dos grandes culpados hoje, por esse retrospecto aí de 3 vices consecutivos, ele tem nome, tem sobrenome, entendeu? Para mim é o Vitor, que era o responsável ano passado ainda. Para mim é o Paulo Brax esse ano. O Atlético, ele não teve condição de ter um volante durante a temporada inteira. Porque o volante que ele tem, ele morre na preguiça, que é o Fausto Vera. Não parece que nem é argentino. É até assim que o Portuga fala. E eu concordo com ele. E olha que eu discordo muito do Portuga. Mas não é só isso, não. Sabe? O Atlético não ter um centroavante, não ter outras opções ofensivas, não ter um elenco, né, que você pudesse falar, nossa, jogadores competitivos, querendo. Eu, com 10 minutos de jogo, estava falando. Você até falou, tô gostando do Atlético. Eu não estava gostando, o jogo estava morno. E o Lanús, ele empurrou com a barriga do jeito que ele quis, né? E mesmo assim o Atlético teve algumas oportunidades e não foi competente. Mas estão querendo esculachar o Hulk, ótimo, né? Mas para pedir para sair, vamos abrir a lista aqui. O Hulk, na minha lista, é o 21º. Os 2 primeiros, Paulo Brax e Vitor. O 3º, 4º, 5º, esses aí, e o 6º, esses infelizmente não tem como sair, porque eles são os donos, a não ser que eu tenha dinheiro para comprar o clube. E aí, compraria na mão do Rafael Meni, do Rubens Meni, do Ricardo Guimarães e do Vorcaro. Então, esses não tem jeito. E aí, né, você tem jogadores e por aí vai. E por aí vai. Mas realmente foi irritante o futebol do Atlético. O jogo foi uma pelada, e só foi o retrato fiel desta temporada. Infelizmente, é isso aí. Agora não fez o que tinha que fazer contra o Fortaleza e contra o Bragantino. Vai ter que se virar e rezar aí para o Cruzeiro ou para o Fluminense, um dos dois, ganhar a Copa do Brasil para pelo menos pegar uma vaguinha na pré-Libertadores, o que é praticamente impossível. Mas é isso aí, desculpa eu ter me alongado aí, Edmar. Não, mas o tempo era para isso mesmo. Daniel Seabra, eu e o Lélio comentamos a partida, né? Colombo ficou nas reportagens, enfim, com a narração do Jaime Júnior.
Não achei que entrou escalado errado, acho que ele pensou numa movimentação maior mesmo dos homens de frente. O decorrer do jogo foi mostrado tudo aquilo que a gente já falou do Atlético, de todas as dificuldades que o Atlético tinha, né? Da bola aérea, da finalização, da ausência de atacantes, da questão dos volantes e tudo mais. E eu disse na transmissão que foi só o resumo de tudo que a gente tinha visto, né? A gente viu algumas evoluções ao longo dos últimos meses, mas nada disso se apresentou, né? Se a gente fosse apontar um ou outro jogador ali, talvez uma movimentação maior do Bernardo, do Dudu, mas nada disso aconteceu. Na minha opinião, não foi o Biel o culpado disso, tá? Com toda, perdeu 2 gols, ok, no tempo normal, né? Era o que você tinha, era o que se colocou. Por que se colocou ele? Porque é um time mal formado. Né? Por que se colocou ele? Porque é um time com contratados que não seguem a linha nem o estilo do Sampaoli e nem jogam bem. Ponto. É isso. Agora, botar o Biel para cobrar pênalti na situação em que estava, até porque, muito antes do Biel entrar, estava toda a lenga lá de grandes e tidos como nomes que poderiam definir pelo Atlético e não definiram nada. Né? Na questão do Hulk, é muito, vamos dizer assim, você pegar o cara que é o expoente maior da equipe, né, o que tem aquela, entre aspas, obrigação, né, de estar definindo uma situação, me parece uma maneira muito fácil, né, de criticar. Eu acho que as críticas do Atlético, elas passam muito antes, mas muito antes dessa final. Muito antes dessa final. A conclusão do que a gente pode dizer da temporada, né, do que o Atlético fez no sábado, ela sim mostra toda uma verdade, né, que talvez tivesse ficado até escondida se o Atlético tivesse sido campeão. E para você, Dani? Olha, primeiro foi um jogo horroroso, né? Horroroso. Um jogo muito ruim das duas equipes, porque o Lanús segurou, a gente não lembra de nenhuma defesa do Everson, né? O Lanús segurou o jogo para levar para os pênaltis e o Atlético não conseguiu. Em alguns jogos da Sul-Americana, principalmente, a gente sentiu, e eu falei aqui algumas vezes, essa mobilização não existiu, né? O jogo contra o Del Valle, por exemplo, ali teve uma mobilização de um jogo de Sul-Americana, de um jogo de competição sul-americana. E era exatamente o que a gente esperava que o Atlético fizesse no sábado, por ser justamente a final, né? Esse era o momento. Esse era o momento do Atlético se mobilizar, fechar, entrar com a faca no dente, e vamos pra dentro, e vamos pra cima e tal. E a gente não viu nada disso. O Atlético parecia um time que estava ali jogando um jogo qualquer do Campeonato Mineiro aí, que se der, deu, se não der, tá tudo certo. E o Lanús foi levando do jeito que quis. Então, assim, o Atlético não criou praticamente nada. Quem criou, na verdade, foi o Hulk, né, que colocou o Biel na cara do gol. O Biel teve as 2 chances, as 2 bolas do jogo passaram no pé dele e ele conseguiu perder as 2. Agora é o tal negócio, o Biel já tinha mostrado desde que chegou que não é o jogador decisivo, que não é o jogador que vai fazer a diferença, que não é o cara que vai resolver tudo. Então tá, beleza, aí você tem o Biel lá no elenco, não tem outro, põe tu, vai tu mesmo, a bola cai no pé dele, e aí, como é que faz? Se tivesse ali o Hulk, se tivesse o Dudu, provavelmente a história seria outra. Eu acho que o Atlético foi muito incompetente, o Atlético era favorito, tem muito mais time do que o Lanús. Se tivesse jogado tudo que pode, e o que a gente já viu o Atlético jogar em alguns jogos aí, nessa Sul-Americana principalmente, tinha vencido o jogo e não teria nenhuma grande dificuldade, não. Dava para vencer o jogo. O Atlético não teve mobilização, foi muito incompetente durante o jogo. Alguns jogadores muito mal durante a partida, não conseguiram sair da marcação. E aí vem o caso do Hulk. O Hulk, eu vou te falar, o Hulk chegou num ponto agora que se eu sou o Hulk eu pego o boné e falo, galera, beleza, obrigado, então foi um prazer, tá tudo certo. Porque eu vou te contar, o cara passa tudo que passou. Aí chega na final, o Atlético joga da forma como jogou. Um dos pouquíssimos que você consegue tirar alguma coisa do jogo foi o Hulk. E os caras ainda vão chamar o Hulk de pipoqueiro, cornetar. Olha, sinceramente, futebol tem hora que é dureza, viu? Eu fosse o Hulk, eu pegava meu boné e falava, gente, obrigado, foi muito legal, tenho orgulho e tal, tchau, foi um prazer e tá tudo certo. Tira o Hulk, quem sabe resolve as coisas. Vamos ver onde é que eles vão conseguir outro dessa forma, né? E principalmente quando ele se apresenta como ídolo e líder, né? Aliás, quando foi para prorrogação, o que chama a atenção, Leandro Colombo, é exatamente a conversa do Hulk, né? A liderança dele com os jogadores, tentando mudar ali uma situação. Vai lembrar que futebol é coletivo, tá? É difícil do Hulk jogar sozinho, né?
Ô, Dimara, a história do Hulk com o Atlético, pra mim, eu vou ser bem didático e bem rápido, eu não vou evitar passar por ela. Hulk e Atlético, pra mim, não tem mas. Não tem porém. Hulk é um ídolo absoluto. Exato. E ele é inúmeras vezes maior, mas muitas vezes maior de tudo que aconteceu no sábado. Ponto final. Em relação ao Hulk, passei a régua. Não vou ficar aqui me justificando a magnitude, a grandeza que tem o Hulk. No ano passado, Dimara, sobre a final como um todo, eu estava aqui nessa redação ao lado, no digital, reforçando a cobertura do Atlético na final da Copa Libertadores. E eu fiz um texto que teve até um acesso legal, em que eu dividi as culpas ali. Então eu coloquei uma culpa no Gabriel Milito porque não ganhar uma final com um homem a mais desde o primeiro minuto é dose. É difícil de engolir. Então coloquei uma culpa no Vargas por ter perdido um gol. Eu coloquei uma culpa ali em algumas situações de jogo do Atlético e colocaria novamente. O Sampaoli teve a sua parcela. Também, o Biel foi muito responsável pelo Atlético não ter conseguido levantar essa taça. Ele não é o culpado sozinho, mas ele é muito responsável. O jogador tá lá para isso, mas cai no que falou o Daniel Seabra. Só que, Dimara, naquela final, foi muito justo o Atlético ter sido derrotado. Porque do outro lado tinha uma equipe muito melhor, uma equipe que se reforçou, uma equipe que percebeu que para montar time forte de futebol precisa investir, não tem outra alternativa. E aconteceu mais ou menos um paralelo traçando esse ano novamente. Então, Dimara, você deu espaço aqui pra gente e obrigado por isso, para cada um fazer o seu desabafo. Eu já fiz o meu pela rede social, pelo Twitter, para quem me segue, mas para quem não segue eu vou apenas reprisar. A Sul-Americana, ela foi um sopro, ela foi uma realidade paralela, que podia mascarar desculpa a palavra, tá? Uma desgraça de temporada do Atlético. Uma desgraça. É uma realidade paralela. Ela poderia mascarar tudo. Se o Atlético batesse no fim do ano como campeão da Sul-Americana, estava tudo certo e tinha muita gente naquele gramado do Defensores del Chaco para jogar confete, aplaudir e falar que quem estava errado era a gente e quem estava certo eram eles. Então poderia isso acontecer. Não aconteceu. Não deu para varrer debaixo do tapete. E aí, Dimara, a realidade ela vem muito forte. Ela vem muito forte porque assim, a final ela não é feita só da final. Tem um caminho até chegar lá. E o Atlético, ele começou a temporada com um escudeiro. Um cara em que se apostou nele não pelo fator técnico. Não porque ele vivia um grande momento na carreira, mas para tirar o holofote de quem, na verdade, deve incidir o holofote, que são dos donos, que citou o Lélio Gustavo. Esse escudeiro, carregado com história, carregado com os títulos que ele conseguiu junto do Atlético, ele não conseguiu repetir a história. E aí ele foi embora num trabalho péssimo, um trabalho horroroso. E aí vem o sucessor, né? Só que não foi um sucessor escolhido como a primeira opção do Atlético. Quem trouxe foi a torcida. Ele veio a fórceps. Então esse cara que estava lá no Defensores del Chaco, esse carequinha que estava à beira do campo, ele tem seus erros sim. Ele poderia ter feito um trabalho menor, mas tira ele da fila, coloca ele lá na última fila do menor dos culpados. Porque ele chegou em setembro, Dimara. Ele chegou em setembro. A final foi em novembro. Esse cara teve 2 meses e menos para trabalhar e porrada em cima de porrada. Tendo que enfrentar um clássico depois de perder por 2-0, tendo que sair da zona de rebaixamento e tendo que levar um clube, pelo menos levar a final da Copa Sul-Americana. Só que esse cara, ele não foi escolhido por quem manda. Ele foi escolhido por quem torce. Ele foi escolhido por quem ama. Por quem entende muito mais do Atlético do que comprovadamente do que quem manda. E aí, Dimara, aí vem a realidade. Quem foi o melhor do ataque? Estamos todos de acordo que foi o Dudu, né? Quem é o substituto do Dudu? É o Biel. É o Biel. É um cara que se bobear nessas últimas rodadas, se bater a meta, o Atlético vai ser obrigado a adquirir o Biel. Tem condição de adquirir o Biel depois do que aconteceu? Não, mas e acho que ele não vai colocar ele em campo para não bater a meta. Mas se bater a meta de minutos, vai ser contratado. Então, Dimara, a realidade veio nua e crua. Poderia ser uma realidade paralela e eu me incluo, tá? Eu me incluo. Eu fui para os últimos jogos na Arena MRV com o Campeonato Brasileiro rolando. Atlético, faz os 44, faz os 45. Abandona isso e tenta fechar a temporada feliz. Seria muito feliz, Dimara, mas seria injusto. Seria mascarar uma completa de uma desgraça de planejamento que fez a diretoria do Atlético.
Tá encerrado. Bom você lembrar essa história do planejamento, né? Porque muita gente fala assim, não teve planejamento. Teve, gente. Planejamento todo mundo faz. A questão é, dá certo, dá errado, a competência de quem faz, a competência de quem não faz, né? Então, assim, eu recebi muitas mensagens dizendo isso, não tem planejamento. Lógico que tem. Só que a forma como é planejada, a forma como é olhado, como que você entra, gente, com todos, e não foi só o Sampaoli, não foi só o Cuca, né, que pediram volantes, que pediram atacantes, não foi só, foi todo mundo, tava todo mundo olhando o que estava acontecendo com o Atlético. Então, assim, nesse ponto, né, do mascarar uma situação, eu acho que foi muito bom. Senão a gente estava ouvindo hoje, como você diz assim, vocês estavam errados. Vocês torcem Nós contra. fizemos um grande trabalho. Vocês torcem contra. A imprensa que é culpada. Me ajuda aí, né, gente? Mas a gente vai falar mais disso ao longo do programa, até porque tem entrevista. Paulo Brax já falou hoje, né? Eu acho que tem que dar uma limpa lá, tá? Claro. Enfim. Um segundinho, por favor. É um mesmo, chega. Um segundinho. Mandar um abraço pro Betinho, que foi o autor, inclusive, nosso Betinho Marques, que estava lá no Paraguai. Ele foi autor dessa frase aí, né? A Sextor se encontra. Então ele mencionou que é um dos perseguidos também por falar a verdade. Então um abraço pro Betinho. E estava lá, junto dos 20 mil. E para esses, Dimara, reverência absoluta para os que estavam no Paraguai. Verdade, gente. Verdade dói muita gente.